Vamos entrar na questão política da coisa. Infelizmente é bastante comum que em vários municípios desse país a gente tenha pessoas sem escrúpulo algum que participam de processo licitatório sem ter qualquer capacidade técnica para efetuar a análise ou qualquer outro tipo de prestação de serviço, sem ter material necessário, sem ter condições técnicas necessárias para efetuar aquela proposta. Porém, muitas vezes, por interesses econômicos daqueles que estão administrando o município, aquela empresa passa. Se você for olhar muito bem, muitas vezes, e aí como é o caso, a empresa é de alguém muito próximo daquele secretário ou secretária. Certamente é uma forma que muitos encontram para enriquecer. Muitas vezes, prefeitos e prefeitas, quando assumem o poder dentro dos seus municípios, ao invés de encontrar pessoas tecnicamente preparadas para efetuar aquele trabalho em uma secretaria, acabam por conta de algum acordo político ou interesses, muitas vezes também mercadológicos, indicando pessoas para estar em determinados órgãos apenas única e exclusivamente para obtenção de vantagem financeira para o seu grupo político ou para o grupo político associado a ele. Então, quando a gente observa situações como essa que está ocorrendo agora, desse transplante de órgão, obrigado, Matheus, desse transplante de órgão, sem fazer a análise, sem ter material, sem ter menor condição técnica para a execução daquela análise, o que me faz entender que nós estamos numa crise política direta. E isso por quê? Porque muitas vezes aquele órgão está favorecendo a vida financeira de parceiros comerciais daqueles que estão administrando politicamente aquele município. Então, é necessário sim uma avaliação profunda, inclusive porque aquele laboratório tem sim relação direta com o familiar do secretário de saúde. Isso significa sim que aquilo que eu falei nos outros vídeos, da pessoal da área técnica que não tem material e que precisa fazer a denúncia, dos órgãos que você faz a denúncia e fingem que não é com eles. Por exemplo, eu tenho uma denúncia sim para um órgão sobre um laboratório que está com ação ilegal. Então, eu acho bom que a gente entenda que quando uma pessoa faz uma denúncia, a denúncia ela precisa ser levada a sério. E aí, quando existem outros interesses, por exemplo, existe um município em que eu mesmo aqui falei diretamente com uma fiscal de vigilância sanitária e até agora a denúncia não seguiu. Vem sempre a pergunta: qual é o interesse de quando um laboratório continua aberto sem ter condições técnicas para a execução das suas análises? Quem é que está ganhando com isso? Se a gente começa a fazer esse tipo de questionamento, a gente entende e coloca de forma direta: é necessário que a gente faça uma revisão completa de toda a situação que nós estamos vivendo hoje. Então, o que eu digo de forma muito transparente? É necessário que a gente faça uma revisão profunda em um olhar extremamente crítico em relação a quem está ou quem vai assumir o quê. Porque sim, muitos deles, ou melhor dizendo, a maioria deles, não está interessada no bem comum. Está interessado em fazer esquemas para enriquecer. E uma situação como essa revela para mim muito disto.
Temos problemas técnicos, temos problemas administrativos, mas temos problemas políticos. Esses problemas políticos é que fazem com que toda essa situação esteja como está. E só lembrando, tá? Muitos órgãos privados de saúde fazem mágica com recursos. E essas mágicas com recursos muitas vezes está diretamente relacionado à reutilização de insumos que deveriam ser descartáveis. Sim. Já trabalhei numa empresa em que a gente conseguiu detectar que médicos reutilizavam agulha de biópsia. Descartáveis as agulhas, tá? Não eram as agulhas reutilizáveis. Inclusive até filtro para espirometria, tubos, cânulas, equipos. Assim é fácil administrar, certo? Assim é fácil estabelecer grandes lucros. E aí quando esses órgãos eles estão ali administrando a vida das pessoas, sim, situações como essa podem acontecer. Então quer dizer que alguém pode ir para um hospital para fazer um transplante e acabar com uma outra doença. E sim, muitas vezes, muitos políticos lucram com isso. E neste momento, em situações como essa, inclusive até criam subterfúgios para que eles possam tirar o corpo deles fora. Vocês querem apostar comigo que toda a culpa disso cairá somente no departamento técnico? Muitas vezes aquela pessoa que não recebe nem 3 mil reais de salário para fazer a análise e na verdade continua na empresa para manter o emprego porque senão não ia conseguir pagar os seus boletos, mas sabia claramente que ou não tinha material necessário para fazer a análise ou nem tinha todo o material ou material que tinha era de baixa qualidade. Ou pior ainda, muitas vezes esses laboratórios demitem profissionais que são técnicos e preparados e pegam profissionais que têm uma baixa capacidade técnica e que muitas vezes nem entendem o que estão fazendo. E aí é pior ainda. Estão enganando pessoas em todos os níveis. E sim, se você trabalha num laboratório como esse, a vítima também vai ser você. Então, fica alerta. A gente sabe que muitos políticos são honestos, mas eles não são muitos. A maioria pode sim estar lá, ocupando espaço para obter vantagens. Olha aí no seu município, quem é que vai ser indicado ou indicada para estar em secretarias como a Secretaria de Saúde, por exemplo? O que levou essa pessoa a estar ali? Muitas vezes ser apadrinhado por um político. Pode até ter formação, tá, gente? Mas capacidade técnica, será? A gente só consegue saber em situações como essa, onde comprovam, pelo menos para mim, que quem estava ocupando aquele cargo não tinha a menor condição técnica, administrativa e com certeza a gente tá com um problema gigante na mão e que precisa ser resolvido. Agora, o que você vai dizer para uma pessoa que pegou HIV porque fez um transplante de órgão? Ups, foi mal? Será? Ah, não, a gente faz uma indenização. Claro, tira mais dinheiro da população para pagar essa pessoa. Mas e os responsáveis? Fica tudo bem com eles? É isso? Pode pensar. Comenta aí o que você acha. Tchau, gente.